Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Os discípulos do Messias Yeshua entendem a grande importância que tem a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Quão importante elas são, com o objetivo de que possamos viver uma vida que agrade a Deus. E, portanto, cada oportunidade, um discípulo sério que verdadeiramente ama ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a essência de quem eles são, tais pessoas se entregarão com cuidado e zelo à palavra de Deus, buscando sua verdade e sua revelação. Por quê? Porque mais do que qualquer outra coisa, eles querem viver uma vida que agrade a Ele, que o glorifique. E é por essa razão que vamos aprender algo. O Messias nos revela uma verdade bíblica que é profética. E para descobrir do que se trata, pegue sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Já vimos que o Messias, ao invés de fazer muitos milagres, esteve ensinando parábola atrás de parábola. Por quê? Notem o que a palavra de Deus diz no versículo 34. Essas coisas, todas essas coisas, o Messias falou em parábolas, com as multidões. Por isso, todo esse ensino, a verdade que ele estava dando às multidões, o fez através, como diz a palavra, através de parábolas. E sem parábolas, ele não falava a eles. O que vemos aqui é que as parábolas são importantes. Para poder compreendê-las, é preciso que se pare e se faça uma profunda reflexão sobre elas. Muitas vezes, os discípulos, aqueles que verdadeiramente o seguiam, o amavam e queriam servi-lo, essas pessoas se aproximavam logo no privado e lhe pediam ajuda. Ou seja, estavam interessados no tema e assim demonstravam o seu interesse. Por isso eu te pergunto, sua vida demonstra que você tem um sério interesse na palavra de Deus? Você está buscando sua verdade com uma finalidade de que você possa ser visto como um discípulo fiel, como alguém que verdadeiramente tem um testemunho, que honra a Deus e que é uma pessoa arraigada na vontade de Deus? Leiamos novamente o versículo 34. Diz aqui: Yeshua falava todas essas coisas em parábolas com as multidões. E sem parábolas, prestem atenção aqui, ele não lhes falava. E por que ele fazia isso dessa maneira? Porque vemos que ele está comprometido com as profecias. Quero dizer que tudo, e quero dizer exatamente isso, absolutamente tudo o que os profetas anunciaram com respeito ao Messias, o Messias já cumpriu. Ou quando regressar novamente, terminará de cumprir na sua segunda vinda. Assim que lemos. Desse modo, o fez para que a palavra do profeta fosse cumprida quando disse: abrirei em parábolas minha boca. Profeticamente vemos algo. Vemos que o Messias se esperava que ele falasse em parábolas. E isso se dá por uma razão: para provar quem estava comprometido e quem não estava comprometido. Quem queria conhecer a verdade de cada parábola
E recordem o que explicamos. Parábola vem de uma palavra no hebraico. Esse termo parábola se deriva de uma palavra hebraica que tem a ver com governo ou governar. Isso é o que aprendemos. Aprendemos que as parábolas, sua mensagem deve governar nossa vida. Deve dirigir cada coisa que fazemos, pois é a verdade de Deus para que possamos ser seus servos fiéis e obedientes. Se não entendemos a revelação de Deus, não podemos servi-lo. E esse é o problema. Muitas pessoas querem que Deus sirva a elas, ao invés de compreender que eles estão aqui, que foram salvos, que receberam a graça de Deus para que possam servi-lo e cumprir o seu propósito. Há uma grande diferença entre a idolatria e a verdadeira adoração. A idolatria sempre tem como seu objetivo o indivíduo, mas a verdadeira adoração sempre tem como objetivo a Deus. Por isso, lemos aqui: deste modo, o fez para que a palavra do profeta fosse cumprida quando disse: abrirei minha boca em parábolas e declararei aquilo que está oculto desde a criação do mundo. Ao que isso se refere? Declararei que está oculto ou escondido desde a criação da terra? Bem, muitas vezes, o que nós vemos é isso, que o cordeiro que foi imolado. Quando foi imolado? Profeticamente, desde antes da criação da terra. Ou seja, o plano de Deus foi enviar seu Filho unigênito a esse mundo para entregar sua vida. Para quê? Para que tenha vida eterna. Direi isso de outra forma, para que possamos viver de acordo a uma vida de reino. Essa é uma verdade bíblica muito importante. Quando falamos de vida de reino ou vida eterna, podemos utilizar a mesma frase no hebraico, Hayei Olam. E o único resultado sobre esse termo no hebraico é que ele nos revela duas coisas. Não só que é uma vida sem fim, uma vida eterna, mas essa mesma palavra revela um estilo, uma categoria de vida, e essa categoria de vida reflete o caráter do reino. E é só quando nos submetemos, quando nos colocamos sob a verdade dessas parábolas, a verdade da revelação de Deus, então, e somente então, poderemos crer na vida de reino. Uma que agrade a Deus e cumpra os propósitos para os quais Ele nos salvou. E nos deixou aqui por tanto tempo, como Ele queira nos dar o ar. Por quanto tempo Ele determine o número de nossos dias sobre a terra. Pergunte-se novamente: a minha paixão e objetivo é dar toda a glória a Deus? Vamos agora ao versículo 36. Ele então se despediu das multidões, e Yeshua entrou em casa, e seus discípulos vieram a ele. Recordem isso. A última parábola que ele ensinou tinha a ver com uma má erva. Recordem como esse inimigo humano, plantou uma má erva no meio desse campo para que a boa semente se misturasse com esse joio. Isso foi o que estudamos na semana passada. Agora notem o que acontece aqui. O Messias se despede das multidões. E o que ele faz em seguida? Ele vai para sua casa. Ele esteve ensinando e talvez já queira um tempo de calma para descansar. Não porque fisicamente o necessitasse, já que ele é o Filho de Deus, mas para ser um exemplo para nós. E notem o que os discípulos fizeram. E isso é algo grandioso. Eles demonstraram o quão determinados estavam para entender
a revelação de Deus. Eles não pensaram nessa parábola, simplesmente por um momento, para logo esquecê-la. Yeshua se retirou desse lugar e eles deixaram de pensar no que tinha passado. Claro que não foi assim. Ele se foi e eles o seguiram pensando nessa parábola. Eles queriam saber mais sobre ela. Eles queriam saber mais sobre a verdade sobre ela. Eles queriam ter um completo entendimento. E o que fizeram? Foram até ele. Que sábia decisão tomaram. E você e eu podemos fazer o mesmo. Podemos, através da oração, no Espírito Santo, buscar iluminação, ir diante dele com humildade, em oração, para pedir ao Espírito Santo que ele seja nosso mestre. Mesmo que o Messias estivesse presente em carne e osso, notem o que eles fizeram. Novamente no versículo 36, na sua segunda metade, lemos: seus discípulos foram diante dele, dizendo: nos explique a parábola sobre a erva má no campo. Eles queriam entendê-la por completo. E respondendo a eles, ele disse: o semeador da boa semente é o Filho do Homem. Devemos ter cuidado aqui. Não confundam essa parábola com a parábola do semeador da semente. Falamos sobre isso há algumas semanas. Essa é especificamente a parábola da boa semente e da má erva que estudamos na semana passada. E ele já contou essa parábola, mas agora os discípulos queriam uma compreensão mais profunda. E a única razão pela qual eles queriam isso é que eles precisavam implementar essa verdade em suas vidas. Isso é que um discípulo fiel faz. Uma vez mais, seus discípulos vão a ele e lhe pedem, dizendo: nos explique a parábola do joio no campo. E Yeshua, respondendo, lhes disse: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. E a boa semente, aqui está a chave. A boa semente, quem são? Os filhos do reino. Isso significa você e eu, seus discípulos, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho. Nós somos essa boa semente. E recordem o que aprendemos. Aprendemos que, como boas sementes, devemos fazer algo. Nós crescemos em conjunto com a má erva. Ou seja, estamos nesse mundo e da mesma forma está o joio. E o joio quer destruir as plantas saudáveis, destruir a maturidade e o produto do que essa semente se torna. E quem são esse joio? Sigamos lendo. Diz: crentes, nós somos a boa semente, os filhos do reino. E esse é um bom exemplo do quão frequentemente o Messias fala sobre o reino. Mas o joio, ou a má erva são os filhos do maligno. E quem é esse? Obviamente, estamos falando do diabo. Estamos falando de Satanás. E uma vez mais, vemos com quanta frequência o Messias falou sobre o maligno, Satanás. Quanto mais estudamos, especialmente os ensinos do Messias, veremos com quanta frequência se refere a ele. Porque, com efeito, temos o inimigo e devemos estar preparados para seus ataques. Devemos entender a verdade de Deus para vencer as estratégias, os ataques, os propósitos e a influência do inimigo. Assim que, sim, existe um inimigo, e ele tem as suas más ervas, seus filhos, para nos aborrecer. Vamos agora ao versículo 39. O inimigo, aquele que a semeou, esse é aquele que está semeando. E notem, diz que ele semeou os seus descendentes malignos. Ou podemos dizer, os discípulos do diabo. E esse ser maligno é Satanás.
E a colheita, quando se dá a colheita? No final deste mundo. Ou seja, no final dessa era. E o que importa aqui é que a palavra que é usada aqui não é a palavra final, como eu a traduzi. É uma palavra de clímax. Quando o final vier, haverá um bom resultado. Para quê? Para os filhos do reino. Por quê? Na colheita, quando o final estiver chegando, o próximo que veremos é o estabelecimento do reino de Deus. E aprendam esse princípio que compartilho com muita frequência. É através do juízo. Só depois que Deus julgar o maligno e aqueles que pertencem a ele, os filhos do maligno, só então se estabelecerá o reino. Esse não é mais que um princípio básico. Agora leremos a segunda parte do versículo 39. Diz: e aqueles que colhem, quem são os que colhem? Eles são os anjos. Portanto, versículo 40. Assim como a erva má é arrancada e queimada pelo fogo, consumida, assim será o final dessa era, no clímax dessa era. Por quê? O Filho do Homem enviará os seus anjos e colherão do seu reino. Ou seja, ele discernirá sobre quem pertence ao reino e quem não pertence. Se você não tem a segurança de pertencer a esse reino, você precisa ajustar isso agora mesmo. Pare agora mesmo por um instante e diga: Senhor, sou um pecador, estou destituído da glória de Deus, necessito o teu perdão e ponho minha fé no Filho do Homem. Quem é? Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, e confio que sua morte nessa cruz traz o perdão dos meus pecados. Ele tomou o castigo, o juízo que devia recair sobre mim. Ele o tomou na cruz. E para demonstrar que você recebeu o que ele fez, que a vitória devido a essa obra que ele realizou, depois de receber o juízo que deveria ter caído sobre nós, o testemunho de que recebemos isso é a ressurreição. O Messias se levantou entre os mortos. Se você não crê na ressurreição, não crê no Messias e Yeshua. Não só que ele morreu sobre a cruz, mas que se levantou no terceiro dia, significando a esperança do reino para nós. Uma vez mais, ele fará algo. No versículo 41, lemos que o Filho do Homem enviarei aos anjos, seus anjos, e ele recolherá do seu reino. Todas, está no plural, todas as coisas escandalosas. Essa é a palavra da qual tiramos a palavra escândalo, mas significa uma ofensa. É algo que é ofensivo para Deus. Ele é o juiz. Todas essas coisas são uma violação da sua palavra. Por isso lemos aqui: muito cuidado, ele enviará, falando do Filho do Homem, o Messias. Ele enviará aos seus anjos, e ele recolherá do seu reino todas as coisas que são ofensivas, a todos aqueles que cometem iniquidade. Leiam com cuidado, todos aqueles. E por certo, essa palavra para iniquidade é a mesma palavra que descreve o anticristo. Paulo a usa e o Messias também. São aqueles que foram enganados, que só pensam em si mesmos, que estão comprometidos com seus caminhos, ao invés de se comprometer com os caminhos de Deus. Todos eles serão reunidos. Eles se tornaram uma ofensa para ele. E por isso diz que junto com todos aqueles que cometem iniquidade, versículo 42, serão lançados. Eles, esses anjos, os lançarão dentro do forno com fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes.
Insisto, me surpreende como que tantos indivíduos que dizem que querem levar o Evangelho, e isso está bem. Todos devemos estudar com frequência, inteiramente e continuamente, a mensagem do Evangelho. Mas se fazemos isso, e falo dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entendamos que ele fala com muita frequência sobre o juízo. Ele fala sobre o inimigo, Satanás, o diabo. Ele fala sobre o inferno de fogo. E disso ele fala aqui. Inegavelmente ele os recolherá. E notem o que ele diz. Eles serão lançados dentro da fornalha ardente. E ali haverá, nesse lugar, será o choro e o ranger de dentes. Logo, ele segue dizendo, logo os justos. Como podemos ser justos? Sabemos a resposta para isso. Da mesma forma que a palavra de Deus revela que nossas transgressões, nossa iniquidade, nossos pecados foram colocados sobre ele. Quando ele foi pendurado nesse madeiro, toda a nossa injustiça também foi posta sobre ele. Aquele que não conheceu pecado, aquele que era completamente justo, recebeu o juízo de Deus por todas as nossas injustiças. E o que ele fez? Ele nos imputou, ele colocou sobre nós toda a sua justiça. Por isso agora, por sua graça, por sua fidelidade, por sua obra, nos foi imputada, foi colocada inteiramente sobre nós a justiça de Deus. Por isso é que podemos estar seguros. Assim é que podemos saber, sem nenhuma dúvida, que temos vida eterna. E nada pode mudar isso, porque sua obra foi perfeita. Sua obra me fez justo, não por minhas próprias obras, não por nada que tenha a ver comigo mesmo, mas foi baseada em sua fidelidade e justiça quando se colocou sobre mim. Portanto, os justos, seus discípulos, aqueles a quem ele justificou, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. A quem ele estava falando aqui? Notem a última parte do versículo 43. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso é o que ele disse uma vez e outra vez às 7 congregações. Essas 7 igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando ele falou ali às congregações, disse a eles, aquele que tem ouvidos, que ouça. O que diz o Espírito? Que ouça o que diz o Espírito. Essa frase, aquele que tem ouvidos, que ouça. Essa declaração sempre é uma ajuda hermenêutica para que saibamos que ele está falando da igreja, dos verdadeiros cristãos. Versículo 44. De novo, o reino dos céus é como um tesouro. Que parábola grandiosa! Ele está comparando o reino dos céus, o qual, pela fé, os justos que receberam o Evangelho, por isso é que são justos, poderão entrar. E diz, o reino dos céus é como um tesouro que está escondido em um campo. Mas quando o encontramos, quando um homem o encontra, o que ele faz? O esconde. E com muito gozo se vai e tudo, notem isso, tudo o que tem o vende. Por que faz isso? Com o fim de comprar esse terreno. O que vocês acham disso? Venderam tudo o que tinham. Isso demonstra prioridade. Te pergunto algo. Você crê que alguém que encontre esse maravilhoso tesouro, o reino de Deus, onde haja um tesouro tão valioso, a tal ponto que o vende todo, crê que algum dia vai querer mudar de opinião e não vai querer ser parte disso? Claro que não.
Nenhum verdadeiro cristão dará as costas a Deus. Pode ser que haja tempos de dificuldade. Pode ser que em certas ocasiões orem a Deus. Ajuda-me na minha falta de fé. Mas nunca deixamos de crer. Pode ser que tropecemos, que tenhamos dúvidas quando damos ouvidos às influências desse mundo, mas um verdadeiro crente sempre recobrará seu compromisso. Nunca o abandonará. É o que vemos aqui nessa passagem. Versículo 45. Novamente o reino dos céus é como um mercador que busca boas pérolas. Notem algo, ele não busca uma pérola, mas pérolas, boas pérolas. É sua profissão. É um comerciante e um vendedor de pérolas. Notem o plural. Mas quando esse encontra uma pérola de grande valor, e a implicação é que ele andava em busca de várias, mas quando encontra uma pérola perfeita, o que ele faz? Ele buscava muitas pérolas, mas quando esse homem encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para poder comprá-la, comprar essa pérola. Porque se você tem o reino de Deus, e recorda, tudo isso está nos falando sobre entender o reino de Deus. E quando você entende o ensino do Messias, entenderá o singular que é seu reino. E não haverá nada que você desejará mais do que isso. Sua vida, da mesma forma que ele vendeu tudo para adquirir o reino de Deus. Isso demonstra que estamos dispostos a ter uma experiência de reino. Estamos dispostos a ter tudo para alcançar o reino. E aqui estão as boas notícias, pela justificação, pela declaração de sermos chamados justos e ter nossa restauração eterna e nosso futuro eterno no reino de Deus. É um presente sem custo. Não temos que vender nada, mas aqui está a chave. O que nos quer ensinar é isso. Se aceitamos a salvação, estaremos dispostos a entregar tudo por esse maravilhoso tesouro, essa pérola perfeita, essa perfeição que representa o reino de Deus. E as boas notícias são essas. Não pagamos por isso. É um presente sem custo, a qual aceitamos pela fé, crendo na graça de Deus, que faz o quê? Sua graça renova e faz das promessas de Deus uma realidade para nós. Sejamos sérios e vivamos comprometidos com as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.